Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciar uma série de vídeos com o tema Quem é o Salvador do Mundo? Nós vamos compartilhar aqui com vocês sobre Lord Maitreya, Saint-Germain, Astarquerã e Sananda e outros ainda, que muitos associam com personagens, pessoas das Escrituras, né, da Bíblia, e onde eles associam assim com algumas supostas profecias assim dos livros e também alguns canalizadores que comentam também e supõem que realmente algum personagem das Escrituras tem a ver com alguns supostos cumprimentos de profecias, ok? Muito bem, vamos lá. Muitos movimentos ocorreram nos anos 70 e 80 com relação à nova era, onde se expandiu assim muitas visões, muitas crenças que envolvem mitos e lendas. Os acadêmicos dizem que um influenciou o outro, exemplo, o Zoroastro influenciou o judaísmo, o cristianismo, o Islã, por ser assim antigo, por acreditarem na mesma linha de ensinos, abre aspas. Os acadêmicos, por não conhecer a fé salvadora, falam como cristão. Tem uma linha de interpretação diferente. As Escrituras, a Bíblia e a Palavra de Deus, eles não sabem, por exemplo, diferenciar uma pessoa transformada por Cristo no Evangelho, através do Evangelho, de um religioso, ok? Então, nós conhecemos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que sabe todas as coisas. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que enviou Jesus como Senhor e Salvador do mundo. Qual a diferença de mito e fé? Vamos entender primeiro, dando o primeiro passo aqui, vamos entender um pouquinho disso. Diferença de lenda e de fé e milagre, que envolve milagre. Hoje as pessoas fazem uma mistura e estão embaraçadas em mitos, lendas, doutrinas, isso porque não leem nem pesquisam. Os milagres de Jesus, no mínimo, tinham sempre 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, como os apóstolos assim mais próximos de Jesus, sempre acompanhavam. Jesus os chamavam também para acompanhá-lo em algumas missões e nós vemos isso nos evangelhos, nas escrituras, e como está escrito, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, uma lenda, mito, geralmente, em alguns casos, foi um fato que teve aumento na narrativa de caráter fantástico e também envolve profecias que muitos aguardam, mas na verdade nunca vão ver se cumprir porque é mito, é lenda. Então, é daí que sai a lenda, é daí que sai o mito, realmente de algo que teve um acontecimento e aí existe um aumento. E também não tem testemunhas. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Nós vamos falar de Sakyant. Talvez você nunca ouviu falar neste Messias, que o profeta Zoroastro, ou Zaratustra, menciona no livro dele. Vamos entender então. Zoroastro viveu na Ásia Central, num território que compreendia o que é hoje parte do Irã e a região ocidental do Afeganistão. Não existe um consenso em torno do período em que viveu. Os acadêmicos têm situado a sua vida entre 1750 e 1000 anos antes de Cristo. Sobre a sua vida existem poucos dados precisos, sendo as lacunas preenchidas por lendas. Ok? Isso também não é diferente de outras religiões, assim também como Siddhartha Gautama, né, o Buda, também é envolvido de muitas lendas também. Vamos lá. A variante do mito com 3 Sakyantes consta no Denkard, aqui são os capítulos e versículos do livro, né, que menciona
essa profecia, onde é relatado que o profeta Zoroastro, ao se aproximar de sua terceira esposa, por 3 vezes derramou seu sêmen no solo. Em vez de uma única porção de sêmen, existe 3 no fundo do lago. Assim, 3 virgens predestinadas irão se banhar neste lago, uma a cada milênio, e a cada um dos filhos do profeta terá uma tarefa redentora. O último deles tornará o mundo maravilhoso. O primeiro deles, citado anteriormente, nascerá no ano de 1600 e receberá o seu nome de Uzedar. Entre a morte de Zaraustra e a ascensão, século 6 a.C., pouco se sabe sobre o zoroastrismo, a não ser que se difundiu por todo o planalto iraniano em 549 a.C. Aqui é um relato que, neste período, era muito forte a crença nas doutrinas de Zoroastro. Eu vou ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo escrevendo a Timóteo, olha que interessante. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Interessante, Paulo aqui alertando para Timóteo, alertar a igreja com relação a mitos e lendas. Assim, era muito fácil as pessoas se envolverem e até acreditarem neste segmento. E é muito perigoso. Vamos lá. Vamos entender. Com a difusão do zoroastrismo, nós vamos lá em Mateus 20, capítulo 2, versículo 2. Interessante, os magos, quando souberam do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador, do nascimento do rei de Israel, foi o termo que eles usaram, eles foram direto no local. Isso é muito interessante. Muitos teólogos assim dizem que, e tem sentido, né? Eu acredito também que eles eram influenciados pela a crença do zoroastrismo, justamente por seguir o Messias. Mas eles mencionam que não é o Messias deles, eles mencionam aqui um Messias, um rei de Israel, né? Rei dos judeus. E quando eles chegaram ali, olha o que está escrito, né? Em Mateus capítulo 2, o evangelista Mateus, versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos a adorá-lo. Gente, é um mistério. Como que eles foram certos no local? Tem sentido, porque as escrituras assim menciona lá no livro de Isaías, livro de Malaquias, né? Tem também no livro de Números. E realmente o Antigo Testamento já estava assim formado nessa época, né? E aí nós vemos aqui, ó, vou ler aqui em Números, quando Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, e ele acabou profetizando e Deus ali apertou a vida dele, né? Lá em 24, Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Olha aí, uma estrela procederá de Jacó. É um cetro subirá de Israel. Cetro quer dizer um rei subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Agora, Miqueias, né? Malaquias não, Miqueias. Miqueias, o profeta Miqueias é 750 a.C. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o Antigo Testamento, muitas passagens ali que fala e retrata da caminhada de Jesus e sacrifício e muitas outras coisas. Então, o que é interessante é um mistério, assim, esses magos e assim todo este ocorrido, né? Muito interessante. Concluindo, né? Em Números fala da estrela,
e os magos seguiram a estrela. Hoje se especula um líder mundial no judaísmo, no islamismo e em muitas crenças também. E eu vou, assim, estar abordando nesses vídeos, como estou abordando agora, né, sobre Sanfiat. E o que é interessante dos próximos que nós vamos ver, eles até associam profetas e pessoas nas escrituras em suas supostas revelações. Mas isto é para um próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.